Olá, amigos da TV Zoom. Estamos começando mais um programa Direto ao Ponto. Um programa que, como todos os outros que integram a grade da TV Zoom, pode ser visto também pela internet, nossa página tvzoom.com.br e através do aplicativo de celular a qualquer hora, a qualquer lugar. Aplicativo, inclusive, que vai ser muito importante para que o nosso convidado de hoje possa ver o programa, porque na primeira exibição ele vai estar dentro do avião. Eu gostaria de agradecer de antemão ao meu velho amigo Tiago Fernandes, publicitário, que aceitou prontamente o nosso convite para falar com vocês daí de casa. E se não fosse hoje, provavelmente não ia ser mais, porque o Tiago está de malas prontas para seguir para os Estados Unidos, onde vai trabalhar como publicitário no estado de Nova Jersey. A história do Tiago não é uma história pontual, não é uma história de interesse unicamente vaidoso ou qualquer coisa assim. Muito pelo contrário, o Tiago é uma pessoa realmente muito avessa a aparecer. Tive que usar os 26 anos de amizade para conseguir trazê-lo aqui hoje. Mas é uma história interessante de ser contada para os amigos de casa, porque é uma história que tem relação com a nossa geração. Uma geração de friburguenses que teve que sair da cidade para estudar, teve que batalhar uma vida profissional longe da família, uma geração que lidou com saudade, lida com saudade, e que isso ainda continua hoje, por mais que a cidade tenha aberto muitos cursos universitários ultimamente, ainda existe uma escassez de mercado e muita gente deixa a cidade. Então, Tiago, quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Obrigado por me convidar. Contar um pouquinho dessa sua história. Sim. No primeiro bloco, nós temos 2 blocos aqui. O primeiro bloco, acho que vale a pena a gente contar um pouquinho da sua história em Nova Friburgo. A sua vida divide em 2 partes, né, Tiago? Metade Friburgo, metade Rio de Janeiro. Apesar de você cometer esse equívoco de nascer no Rio de Janeiro, você é um friburguense, né? Eu me considero friburguense, na verdade. Eu hoje estou com 37 anos e como você acabou de falar, eu fui para o Rio para nascer, né? E voltei, acho que 2 dias depois. Então, como eu fui criado aqui, vivi aqui até os 18 anos, eu me considero um friburguense. Sempre que alguém me pergunta de onde eu sou, eu sou um friburguense. Essa tem até uma frase que eu gosto muito, né? O pessoal fala, você vai para Friburgo no fim de semana? Não, eu volto para Friburgo. É isso aí. Essa sempre é como eu me sinto quando eu venho para cá. Eu não estou vindo, eu estou voltando. Que é uma referência para mim, né? É a referência para mim. E como é que foi sua vida aqui, Tiago? Você estudou em quais escolas? Como é que foi essa tua vida? Eu estudei bem novo no CAENF, me alfabetizei no Pontinha de Sol e aí eu estudei meu primeiro grau inteiro na Anchieta, da primeira à 8ª série, e aí no segundo grau eu estudei 2 anos no Nossa Senhora das Dores e no último, o 3º ano, que é o pré-vestibular, eu fiz o grafite. E você foi para o Rio no dia que fez 18 anos, não é isso? É simbólico até também, né? Eu fui para o Rio de Janeiro no meu aniversário de 18 anos. Fui lá fazer um curso já de publicidade antes, para até já me inteirar com a profissão que eu ia começar a cursar na faculdade. Já tinha passado no vestibular, né? Tinha passado no vestibular. Na época não tinha, acho que existia a Estácio de Sá aqui, mas ela não tinha publicidade, então não havia para mim a opção da profissão que eu tinha escolhido de cursar comunicação social aqui em Friburgo. Então eu fui para o Rio de Janeiro e também tinha família lá, eu tinha esse suporte, né, que realmente me deram de poder morar lá com a minha família lá. E no dia do meu aniversário eu me mudei e lá fiquei, até hoje estou lá. Você, enfim, de uma família bastante conhecida, de 2 famílias bastante conhecidas aqui na cidade, né? Seu pai, comerciante, Liberato, que durante muitos anos foi dono da Mascote Calçados aqui na Praça da Emerval e de outros negócios, né? E sua mãe, Regina, ela era professora. Acho que ela se formou em pedagogia, mas desde que eu me entendo por gente, ela trabalhava no MEC como inspetora de escolas. E em muitas escolas, eu lembro de ir em várias escolas com ela, bem no interior, assim, de Amparo, assim, regiões rurais mesmo da cidade, em que ela trabalhava. Mas ela trabalhava no MEC, assim. Uma pessoa muito querida, deixou muitos amigos e, infelizmente, é uma saudade que a gente sente há praticamente 10 anos. Em setembro agora completa os 10 anos. Isso. Tiago, sua vida no Rio de Janeiro começou seguindo um caminho normal, né, de um estudante que vai cursar publicidade, mas logo no início houve começou a sair um pouquinho da curva com o prêmio Apple, né, que foi, enfim, lembra esse episódio pra gente, quantas pessoas participaram e como ele mudou a sua trajetória. Isso, o prêmio Apple, ele foi um prêmio, era um prêmio, ele não existe mais, ele era um prêmio de publicidade que era
voltado para estudantes. Tinha 2 categorias, estudantes e jovens profissionais. Que eu acho que jovens profissionais você podia participar até 28 anos. E para estudantes, né, quem ainda estava cursando a universidade. E logo com 18 anos eu me inscrevi nesse prêmio. E, se eu não me engano, não me falha a memória, foram 7.000 inscrições nacionais e eu ganhei o primeiro lugar na categoria estudante, logo com 18 anos. O que, na época, para mim, foi um divisor de águas na minha decisão de seguir e continuar com propaganda. Por quê? Quando eu cheguei no Rio, eu comecei a faculdade, mas eu também comecei a fazer remo no Flamengo. E você morava na Lagoa, né? Morava na Lagoa, o remo era na Lagoa, optei como uma opção de exercício físico mesmo, de atividade física, mas com a minha altura, com 18 anos, eles já quiseram me puxar para a competição e eu comecei a treinar para a competição de remo, acordando 4 horas da manhã todos os dias, remando 1h30, depois ainda tinha que voltar depois da faculdade para remar de novo. E eu comecei a me questionar se eu ia fazer publicidade ou se eu ia seguir uma carreira talvez de atleta, de remo. E aí, ao ganhar esse prêmio, enfim, eu realmente vi que eu gostava muito de fazer isso, que é trabalhar com criação. E aquilo me deu um estímulo muito grande, além de um reconhecimento na medida, né, de um estudante que se destacou, me abriu algumas portas para eu comecei um estágio por conta disso também, e aí eu segui. E aí remo realmente virou só uma atividade... acabou te rendendo o seu primeiro carro também, né, quer dizer, foi um Macintosh que acabou virando... Exatamente, era um prêmio muito, na época era um prêmio muito... Prêmio muito bom, né? Muito bom, muito bom. E aí a carreira começou, né, Thiago? Começou. Você passou por quais agências ao longo desses 19 anos aí? Eu comecei numa agência pequena chamada Casa da Criação, que existe até hoje no Rio de Janeiro. E dessa agência já saíram várias agências grandes, né? Assim, vários publicitários que hoje são até internacionalmente reconhecidos começaram nessa agência. Eu comecei nessa agência também. De lá eu fui para Fischer, que na época hoje é Fischer & Friends, e na época era Fischer América. Eu comecei meu estágio na Fischer América, foi meu primeiro emprego. Isso, você ainda estava estudando ainda? Eu era um estudante ainda, comecei a fazer estágio, fui contratado ainda como estudante, redator júnior, que redator é meu ofício específico dentro da profissão. Lá fiquei durante 2 anos e pouco. De lá eu fui trabalhar de novo na Casa da Criação e depois eu fui para a Giovanni, FCB, que era, na época, uma das maiores agências do país. Ainda é hoje, só não é mais Giovanni, né? Ela trocou, hoje ela é só FCB Brasil. Nessa época você já trabalhava com contas bem altas, né? Com contas de... Passei a trabalhar mais a partir da Giovanni, que realmente foi onde as oportunidades para mim se abriram muito mais. Assim. Eu comecei a atender o Jornal Globo, com quem eu tive uma relação longa depois de 8 anos atendendo a conta do Jornal Globo. Lá também peguei outras contas importantes, assim, que dificilmente, eu jamais, na verdade, pegaria aqui em Nova Friburgo, como linha de concessionárias Fiat, Shopping Rio Sul, que é um shopping bastante importante lá no Rio de Janeiro. E de lá, fiquei 3 anos na Giovanni, fui para uma outra agência, que essa realmente... Até hoje, internacionalmente, uma das agências mais respeitadas do mundo, né, que é a Finasca Satin-Sat. Fiquei 4 anos na Finasca, foi onde eu continuei pegando o Jornal Globo para trabalhar. Trabalhei também com Claro, trabalhei com Petrobras. Você está falando assim, contando a história de forma resumida, mas tem várias campanhas importantes de nível nacional que tem a sua assinatura, né? Inclusive, a gente falou aqui do Prêmio Apple, não dá para descrever a peça, eu lembro bem dela. Era a temática era de meio ambiente, né? Sim, eles passam no prêmio, na época, todo ano eles passavam um briefing, né? O briefing é um pedido de trabalho em que você tem que criar uma peça de comunicação para responder aquilo. No ano em que eu participei, o cliente era a instituição não governamental SOS Mata Atlântica. E o nosso trabalho de estudante era criar um anúncio institucional
falando sobre a importância não só da instituição, mas da preservação do meio ambiente da Mata Atlântica, né? Eu lembro bem disso. Você selecionou uma foto, né, de um tronco cortado. Meu pai tirou aquela foto. Seu pai fez aquela foto? Meu pai. Eu não sabia sabia disso. Do meu pai. E a legenda era um recado curto e grosso. Sim, né? era um anúncio bem simples, sucinto, assim, bem né? sucinto. Assim. Em publicidade isso tem muita importância, né? Você tem pouquíssimo tempo para atingir a pessoa, você precisa ser o mais breve possível e, ao mesmo tempo, o mais inesquecível, ou talvez o menos esquecível possível, né? O mais inesquecível possível ou o menos esquecível possível, porque é uma profissão de efemérides mesmo, não adianta, né? Com exceção das grandes campanhas que são, até hoje, se você começar a falar, você vai começar a puxar. Né? Exatamente. É uma hora em que você espera a não atenção da pessoa, você tem que vencer essa barreira, né? Quando você está vendo uma novela, a pessoa quer ver aquilo. O intervalo é uma coisa que a pessoa não quer ver. Na Petrobras, o amigo de casa deve se lembrar de uma campanha que foi feita na época do pré-sal, se não estou enganado, que puseram a bandeira do Brasil no Mar Abissal, né, na profundidade lá. Foi uma ideia sua também, né? Foi uma ideia da minha e de alguns colegas meus. Nesse caso, nessa época, eu estava trabalhando na Q Comunicação, que hoje já fez uma fusão com uma outra agência, também muito importante do país. Isso foi depois da Finasca? Foi depois da Finasca. Eu fui trabalhar na Q também por causa de Petrobras. E aí, depois de algumas campanhas de vários produtos e serviços da Petrobras, chegou o aniversário de 60 anos da Petrobras. E a Petrobras tinha que comemorar não só o seu aniversário, mas ela ainda queria fazer algo à altura da conquista pioneira do pré-sal, que é uma coisa interessante, né? Nós brasileiros, nós não nos vemos como um país de tecnologia de ponta, mas em vários setores nós somos. Perfuração e extração e produção de petróleo em águas ultraprofundas, quem inventou foi o Brasil. Quem começou com isso foi a Petrobras. Inclusive com o Guilherme Estrela, que é muito ligado ao Nova Friburgo. Né? Não sabia disso, bom saber. Muito ligado, está sempre aqui em Nova Friburgo. É uma dessas pessoas que circulam pela cidade, de um currículo fantástico, que muitas pessoas não têm. Para você ver, eu lembro ele trabalhava na Petrobras nessa época. E a gente criou, eu e meus colegas, nós criamos a ideia que era uma ideia, quando você fala, legal, mas como é que a gente produz isso, né? E sem o próprio suporte da Petrobras e a parceria deles, a gente não teria conseguido fazer isso. Foi um projeto que durou 1 ano para você realizar, né? Tiveram vários projetos porque não era só a bandeira que a gente levou lá para baixo. A gente levou uma bandeira que foi fincada no primeiro poço, foi até uma coisa simbólica, né? O poço original do mundo, né? É o poço original de extração de petróleo em águas ultraprofundas do mundo, de pré-sal. E junto dessa bandeira tem uma cápsula que a Petrobras também para isso criou uma campanha, nós criamos uma campanha para convidar as pessoas a escreverem mensagens de esperança para o país, que vão ser abertas foi em 2013, a campanha, em 2023 essas mensagens vão ser resgatadas lá do fundo. A cápsula do tempo. Né? A cápsula do tempo, exatamente. E vão ser a bandeira está lá até hoje. Né? O nome Missão Netuno foi uma analogia óbvia até às missões Apollo da NASA. Né? É uma referência para a gente, sim. E a Petrobras é a nossa NASA, né? Sim. Ela é a empresa brasileira que, não só de porte, mas ela explora o desconhecido, né? Que é o fundo do oceano também. Perfeito. Tiago, eu vou ter que te interromper um pouquinho, a gente vai para o nosso único intervalo. Espero que os amigos de casa estejam curtindo tanto essa história quanto a gente. E eu convido para ficarem com a gente, o intervalo é rapidinho, porque tem muita história ainda para contar no segundo bloco. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar.
Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Olá, amigos, estamos de volta para o nosso segundo e último bloco do programa Direto ao Ponto. Hoje tendo a satisfação de receber o publicitário Thiago Fernandes, que está deixando o Braís, justamente na exibição desse programa. Ele vai estar no avião, seguindo para uma etapa nova da vida nos Estados Unidos. Thiago, você estava contando das suas campanhas, da tua passagem, da tua carreira para algumas das principais agências do Rio de Janeiro e do Brasil. E ao longo desse período, esses anos, alguns deles eu testemunhei, também estava lá, houve um determinado ônibus que você pegou, que você viu uma carioca linda e acabou antecipando a tua saída do ônibus para encontrar com ela e descobriu depois que era uma friburguense. Enfim, conta essa história pra gente um pouquinho. Você resumiu bem, assim. Eu tinha começado na Giovanni, né, como a gente tinha falado anteriormente, e eu morava muito perto, então não sentia necessidade de carro, então um ônibus, 5 minutos de ônibus me deixava na porta de casa, então qualquer ônibus me deixava na porta de casa, era uma linha reta praticamente. Primeiro ônibus que eu vi, chamei. Quando eu entrei, encontrei a mulher que ia ser a mãe dos meus filhos, do meu filho. Já falei meus filhos. Já falou no plural, porque quem já sabe. Me entreguei, né? A mãe do meu filho. E, enfim... Te fez descer um pouquinho antes? Me fez descer um pouquinho antes do ônibus e o que eu acho delicioso nessa história, eu sei que você fica tímido, mas o que eu acho delicioso nessa história é que você pega um ônibus que você pegou ao caso, bate o olho na pessoa, se apaixona, desce, vai atrás dela e depois descobre que ela é de Friburgo também, como você. Isso foi... já é uma estatística minúscula, né? Você encontrar uma pessoa da sua vida numa situação dessa, né? E que ela era minha vizinha, né? Aqui em Friburgo. E com ela aqui em Friburgo eu nunca cruzei. Isso foi mais, isso acrescentou ainda mais, vamos dizer assim. Torna a história ainda mais incrível, insólita ainda, assim, né? E bonita, no meu entender, assim. Eu toquei nesse assunto porque o dia que você teve duas alegrias no mesmo dia, né? O dia que nasce o teu filho. Sim. Você também recebe uma proposta para trabalhar na Globo. Eu pulei alguma agência? Você ainda tinha mais alguma história para chegar até a Globo? Eu passei brevemente depois já não era mais já era NBS. Eu passei brevemente pela Ogilvy, que é uma outra agência também, uma multinacional que trabalha com Coca-Cola. Na época eles estavam eles eram a agência dos Jogos Olímpicos, mas eu não participei de nada relacionado aos Jogos, mas criei para Coca-Cola, para GSK também, que é uma marca, uma marca que tem várias marcas da indústria farmacêutica. E quando meu filho nasceu, no mesmo dia que eu nasci, eu recebi formalmente uma proposta da Rede Globo para trabalhar na Rede Globo, no setor de comunicação da Globo. Essencialmente para fazer a mesma coisa que eu sempre fiz na minha carreira inteira, que é criar campanhas e projetos de comunicação para a marca. Mas a Globo, diferente das agências, a Globo não é uma agência, a Globo é uma empresa. Então, para mim, foi uma experiência completamente diferente pela natureza do lugar, né? Tudo muito maior, tudo muito mais complexo, muito mais integrado em certos aspectos. Sim. E como tem a própria plataforma da Globo, quer dizer, muitas das suas campanhas também passaram a ser vistas. Exatamente. Né? Exatamente, muitas campanhas. Há 3 anos você tem a conta do Criança Esperança, por exemplo, né? Eu fui designado desde 2014 para criar, junto com meus parceiros de trabalho, a campanha do Criança Esperança, né, que passou por transformações importantes desde, na verdade, a chegada de uma pessoa lá, que é o diretor de comunicação, que é o Sérgio Valente. Ele revolucionou a
a marca Globo, né? A Globo enquanto marca. Ele causou o que eu considero, e muitos lá consideram, uma verdadeira revolução na marca Globo, na forma da Globo de se manifestar enquanto empresa e enquanto marca. Eu tive o privilégio de participar disso, porque durante décadas a Globo foi a potência que ela continua sendo a potência que ela é, mas para mim a graça e o prazer de trabalhar lá esses últimos 3 anos e meio, foi de estar num momento em que ela está ainda em transição, né? Com a chegada da internet de banda larga, do Netflix, agora está chegando a HBO, a Amazon, né? É um momento de streaming, né? De vídeo on demand, né? A Globo se sente desafiada e isso é muito bom para alguém que trabalha com criatividade, porque a empresa é forçada a se reinventar. É um estímulo, para vocês é um estímulo. Pra gente isso é maravilhoso. Então, por causa disso também, a gente criou muita campanha bacana para o Globoplay, que é a plataforma, uma das respostas da Globo a esse novo cenário, né, o Globoplay, que é a plataforma de vídeo on demand da Globo. Do Criança Esperança, uma que me marcou muito, acho que foi do ano passado, que vocês reuniram pessoas que doaram anos 2014, atrás. na verdade. Foi 2014? Foi a primeira vez que a gente pegou na campanha, a gente criou são 3 mini documentários em que que havia, e até acho que ainda há hoje um pouco de ruído em relação ao Criança Esperança, né? Ao direcionamento do dinheiro. Né? Ao direcionamento do dinheiro, e quando você entra, você vê que a Unesco está em parceria com eles, assim, não há possibilidade de nada errado, nenhuma possibilidade. Então, a gente tinha que adereçar isso de maneira, mas não só falando de números, né? Quantos milhões o Criança Esperança arrecadou, quantos milhares de crianças o Criança Esperança ajudou, porque primeiro que isso já era dito anualmente, né? Então a ideia dessa campanha foi criar uma série de mini documentários em que, ao invés de prestar contas, a gente fazia uma prestação de vidas, né? O que isso quer dizer? Criança Esperança existe desde 85, se não me engano. Então você pode ter certeza que desde 85 existem pessoas que só pagam as contas hoje e só estão vivas até em alguns casos por causa da doação de alguém. E a gente queria mostrar isso. E promover esse encontro. Né? E a gente encontrou essas pessoas. Foi um troço que levou meses para você conseguir, né, concatenar isso. E a gente levou as pessoas que foram ajudadas para conhecer os doadores que doaram nos anos 80, nos anos 90. E essas pessoas que foram ajudadas puderam pessoalmente agradecer e mostrar, né, olha só o que a sua doação fez por mim. Teve muita emoção, né, durante a produção desse filme, né? Muita emoção. Foi muito emocionante até para a produção que estava envolvida, porque como são histórias muito verdadeiras, em alguns casos, histórias muito marcantes, né? Tinha uma menina que ela ia morrer de desnutrição e como a pastoral da criança na época estava sendo amparada pelo Criança Esperança, isso fez a diferença no tratamento dela. E ela teve a oportunidade de agradecer a pessoas que doaram no ano em que ela estava lá. Uma outra menina que, sem nenhum futuro, mas sem futuro, hoje ela é pedagoga. Então a ajuda que foi dada a ela, hoje, já se transformou numa ajuda a centenas de crianças, porque ela, enquanto pedagoga, faz o trabalho. Então foi muito bonito ver Thiago, ver tudo isso. Nosso tempo é curto, ainda tem muita coisa para falar, mas assim, para a gente encerrar essa parte da tua carreira no Brasil, houve alguma campanha que te marcou, alguma favorita, alguma coisa assim que você tenha mais orgulho, ou que tenha te dado mais satisfação, enfim? A Missão Netuno, sem dúvida, é a campanha da qual mais me orgulho, porque por causa da magnitude e da dificuldade de realizar. Até hoje, eu nunca tinha enfrentado algo tão complexo de tirar do papel. Nunca. Em toda a minha carreira eu enfrentei algo tão difícil e que custou tão caro para mim. E por ter custado tão caro, me é tão valioso. Então, perfeito. Sem dúvida, o Criança Esperança. Eu tenho orgulho de várias campanhas que eu criei, com certeza, mas a do Criança Esperança, sim, várias campanhas para outros produtos, mas com certeza a Missão Netuno é a campanha que
que eu guardo com mais... Bom, essa moça bonita que te fez descer do ônibus, ela é uma apaixonada por viagem, né? E começou a plantar. Você sentiu, de certa forma, o mercado do Rio de Janeiro também um encolhimento, né? E a necessidade de, eventualmente, de ir para São Paulo. E surgiu a chance de ir para os Estados Unidos, que é uma mudança que não é fácil, indo para New Jersey. Como é que está sendo esse momento? E fala para o pessoal que muita gente tem... O Brasil vive um momento difícil, muita gente tem pensado em sair daqui, muitas pessoas miram os grandes centros para trabalhar. Divide um pouquinho com a gente essa experiência, a saudade que vai ficar maior um pouquinho de Friburgo. Já está acontecendo essa divide saudade. Um pouco isso semana que vem, quer dizer, agora no dia da exibição você vai estar viajando para os Estados Unidos. Divide com o pessoal essa experiência aí. Vai trabalhar como publicitário em Nova Jersey, né? Sim, vou sair de empresa, né? Vou sair da Globo, vou voltar para a agência. Vou voltar para uma agência do grupo FCB, que lida especificamente com contas de health and pharma, né? Que lá é um mercado quase que particular, assim, de tão grande, né? Indústria farmacêutica, né? Indústria farmacêutica. Vai ser mais um desafio para mim. Agora, dessa vez, não só... Na verdade, assim, primeiro houve o desafio de sair de Friburgo. Agora, depois o desafio de sair de agência para ir para a empresa. E agora tudo. É uma mistura de tudo, né? Porque eu não só estou saindo de Friburgo, mas estou saindo do país. Estou saindo da minha área, da minha zona de conforto. Está deixando o idioma para trás, né? Você fala inglês, mas você vai ter que falar em inglês agora. Exatamente. Agora tudo vai ser em inglês. Mas a gente está muito otimista, não só eu, como minha esposa. A gente está muito otimista. Não está vendo como deixar o país, a gente está vendo como uma ampliação. A gente não está vendo como Brasil ou Estados Unidos. Para a gente não tem, a princípio, a intenção de ficar lá para sempre. É uma experiência, né? A gente quer viver essa experiência. Para você acaba sendo um caminho natural, né? À medida que você foi trilhando a tua carreira, acaba sendo um caminho natural. Você provavelmente ia sair do Rio já, de qualquer forma, quer dizer... São Paulo estava sendo cogitado para você? Sim, estava sendo cogitado. E aí, enfim, surge a chance de ir para... Uma coisa com a qual eu não esperava, mas que eu rapidamente entendi que era uma boa oportunidade, abracei e tô indo de corpo e alma, assim, para Você acha que volta para Friburgo, Thiago? Eu tenho vontade. Parece loucura isso, mas não é. Pelo menos para mim a experiência é essa. Quando eu morava aqui em Friburgo, adolescente, né? Eu não gostava muito, eu achava entediante, mas foi quando eu saí de Friburgo que eu comecei a ver o quanto eu gostava daqui. Não sei se com todo mundo é assim, mas comigo foi. Eu comecei a descobrir a minha identidade enquanto friburguense quando eu saí de Friburgo. É uma relação que foi construída pela ausência da cidade. Eu comecei a valorizar as coisas que tinham aqui depois que eu perdi. E eu acho que o que eu mais vou sentir falta, sem dúvida, além do Rio de Janeiro, mas acho que eu vou sentir mais falta de Friburgo. E sim, eu tenho vontade de voltar a morar aqui. Mas não é uma coisa que eu planejo fazer em breve. Assim, ainda pretendo... Você tem uma história para viver. Agora, exatamente. Você teve tanto trabalho aí para conseguir essa mudança, os vistos que não são fáceis. Agora você tem que... No mundo ideal para mim seria conseguir trabalhar com publicidade em Nova Friburgo. Para mim esse seria o mundo ideal. Nos Estados Unidos isso acontece em várias cidades lá. Existem agências... Chama de centralização, né? Mundialmente, exatamente. Existem agências mundialmente renomadas que ficam em cidades pequenas de 40 mil habitantes. Boulder, Colorado, Minneapolis. Nada impede que isso aconteça aqui. A internet favorece muito esse tipo de coisa, mas o fato, Thiago, é que existe, né, principalmente nos grandes centros brasileiros, um preconceito contra o profissional de interior. Né? Muitas vezes não se espera que dali vá sair uma grande agência, que dali surjam grandes profissionais. Isso é uma cultura que a gente precisa mudar. Né? A gente precisa mudar isso, eu acho isso uma lástima, porque se você for olhar, boa parte dos... No meu caso, na minha profissão, por exemplo, não estou nem me incluindo nesse aspecto, mas boa parte dos grandes publicitários vem de cidades pequenas. É verdade. Thiago, eu vou ter que te interromper, nosso tempo esgotou, mas eu quero te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite. Sei que você saiu da sua zona de conforto, mas eu tenho certeza que a sua história serviu para o pessoal que está de casa para poder se inspirar. E a gente fica na torcida, o mercado friburguense está esperando a sua volta. Quem sabe a gente possa ter uma publicidade a nível internacional aqui na cidade nos próximos anos. Muito obrigado a vocês todos que acompanharam com a gente o programa. Semana que vem a gente volta com mais um Direto ao Ponto. Até lá.
Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.